E muito bem informado, porque ele tem as informações lá de mais gente importante que depois em um processo, depoimento que pode também mexer com muita estrutura, principalmente das redes sociais. Eliseu Caetano está conosco? Bem-vindo! Salve, salve, Fernando Rocha! Muito bom dia para você, para os nossos colegas aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha o Show da Manhã aqui na programação da Jovem Pan. Olha, em primeiro lugar, quero agradecer aí pelos cumprimentos, viu? Fico muito feliz. A gente serve bem para servir sempre, inclusive no quesito estar bem vestido. Agora, só não estou tão bem vestido hoje quanto o nosso companheiro lá na Europa, Luca Bassani, mas também pudera, né? Neve, frio, faz com que a gente se vista um pouco melhor. O homem tá alinhado, tá arrasando naquela Europa e trazendo informações para deixar a gente sempre muito bem informado aqui na Jovem Pan. Então, da fria Europa para quente Miami, a gente segue no cenário internacional, trazendo todas as atualizações, Fernando, porque Mark Zuckerberg, um dos homens mais poderosos do setor de tecnologia no mundo, presidente executivo da Meta, que é empresa mãe de plataformas como o Facebook e o Instagram, foi ao banco de testemunhas nesta quarta-feira em Los Angeles, aqui no estado da Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos, para mais um dia de julgamento, aliás, um dos julgamentos mais importantes já feitos contra empresas de tecnologia aqui no país. O processo está sendo movido por uma mulher com 20 anos de idade, identificada apenas pelas iniciais KGM, que afirma que o uso de redes sociais desde a infância a deixou dependente das plataformas e agravou problemas como ansiedade, depressão e até mesmo pensamentos suicidas. Os advogados da autora do processo sustentam que a Meta e outras gigantes do setor de tecnologia deliberadamente projetaram recursos como, por exemplo, rolagem infinita, recomendações automáticas e notificações para engajar compulsivamente usuários jovens, criando ali um ciclo que se assemelha ao vício, viu? Agora, o que disse Mark Zuckerberg? Eu dei a minha escaramuchada, a minha fuçada junto às nossas fontes lá na Califórnia. Conversei com colegas jornalistas que também participaram, que acompanharam esse julgamento, e ele disse o seguinte: Mark Zuckerberg negou que a Meta tenha projetado o Instagram ou outras plataformas com a intenção de viciar crianças ou adolescentes. Ele disse que uma empresa razoável deve ajudar as pessoas que usam seus serviços e não explorá-las. Ele também admitiu que é difícil aplicar restrições de idade e que crianças menores de 13 anos ainda não acabam usando os aplicativos, apesar das regras oficiais, ou seja, confirmando aquilo que todo pai e toda mãe já sabe. Ele também foi questionado sobre os documentos internos e metas de engajamento, incluindo e-mails antigos que mencionavam objetivos de aumentar o tempo de uso, o tempo de tela. Daí ele afirmou que a prioridade mudou, que a prioridade é diferente hoje, mas afirmou que hoje o importante para eles é o valor para os usuários e não apenas manter a atenção deles. Também foram levantadas, Fernando, perguntas sobre a própria preparação e também treinamento de mídia antes do depoimento. Algo comum para esses grandes executivos, né? E ele disse o seguinte, que ele é conhecido no mundo inteiro por ser muito ruim em falar em público. O interrogatório de Zuckerberg durou horas e incluiu confrontos, viu, entre a defesa e os advogados da autora, que mostraram provas e depoimentos já prestados por outros executivos. Agora, antes do depoimento de Zuckerberg, o tribunal ouviu testemunhos importantes de outros executivos famosos, viu, como, por exemplo, o Adam Mosseri, que é chefe do Instagram. Ele disse que a plataforma não é clinicamente viciante. E outros executivos também devem prestar depoimentos, como, por exemplo, do Snapchat e também do TikTok, assim como do YouTube e do Google, viu? Esse caso, Fernando, é o primeiro entre dezenas de processos semelhantes que podem totalizar mais de 1.500 ações judiciais contra grandes plataformas e está sendo tratado como um caso-teste que pode influenciar muitos outros. Por que caso-teste, Fernando? Porque aqui nos Estados Unidos, essas grandes empresas de tecnologias, elas são protegidas por um arcabouço jurídico e legal do governo federal. E se uma cair, muito provavelmente, todas vão cair. Agora, só não vai cair o meu amor por vocês, por esse timaço do Morning Show. Alô, Heleninha! Ó, você mora no meu coração. E, Fernando, obrigado pelo carinho de sempre. É uma honra, repito, estar aqui com você nesse front todas as manhãs, ao lado
dessa lenda do jornalismo brasileiro que é você, e ao lado do mineiro do Matheus aí, que já virou meu amigo, estamos teclando e tal, já prometeu que vai mandar aí umas delícias de Minas pra cá, pra Miami. Só quero saber quando, hein, seu Matheus? Eliseu, muito obrigado. A alegria toda nossa. Você ilumina nossas manhãs. Bom trabalho para você aí. Valeu. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, com a simpatia, com a elegância e com as notícias, gente. Eu fico pensando, né, que é mais ou menos quando o cigarro dominava a indústria do cinema norte-americano, e aí depois a gente foi entendendo, gente, esse negócio faz mal, tem um tanto de gente doente, ele não traz sucesso, ele não traz riqueza, ele não traz prosperidade. Fumar não é legal, e hoje a gente sabe o que é. Tem alguma comparação, doutora? A senhora vê algum princípio de conduta entre o vício que o cigarro não causava e hoje causa e as redes sociais atuais? A questão da dopamina, né? A pessoa sente prazer em clicar ali, rolar infinitamente, e o próprio o algoritmo coloca aquilo que ele quer ver para se sentir. Não, quando você clica futebol, só aparece futebol, já te dirige para essa questão, né, hormonal, que a gente às vezes não produz. Então isso vai virando um looping, Fernando, infinito, tal como qualquer outro vício, cigarro, bebida alcoólica, que inclusive são situações que são liberadas pelo Estado, né? Então quando a gente fala da internet, há uma preocupação, assim como também a jogatina que a gente falava agora há pouco. Os jogos, eles trazem essa sensação ou de liberdade ou de prazer que muitas vezes a pessoa busca, e todas as pessoas, né, depois a gente pode até, não sei se eu posso na verdade ampliar, mas as pessoas, elas tendem a ter um vício em alguma coisa, umas em ler, outras em jogar futebol, outras em assistir, mas a facilidade como a informação chega até nós, né, dentro dessa dopamina evolução. Barata, né? Isso, e ruim. Não é aquela sensação, eu digo ruim, pelo amor de Eu acho que a cada Jazz discorda, né? doutor. Discorda? Não, e pior, Não Jazz, é boa que eu gosto, coisa tá? discordar da Jazz. Deixa eu só, eu antes recomendo dela discordar, né? não Lá discordar. vem bomba. Antes dela discordar, só para dizer, eu tenho vício nas redes sociais, tá? Enfim, mas eu não tô dizendo assim, o certo seria, então, o que é certo, o que é errado? Ter, então, a dopamina no esporte? E qual é a diferença, já que o hormônio vem do mesmo jeito, né? Esse vício, será que o que é certo e o que é errado? A gente entraria num embate filosófico, né? Enfim. Pode falar, Jess. Eu acho que essas medidas, essas apurações são chatíssimas, desnecessárias, imbecilizantes do ser humano e são patéticas quando o Estado trata. Ah, é viciante? E se for? E daí? Sabe o que é viciante? Fast food. Você vai proibir? Sabe o que pode ser viciante para uma pessoa? Ler, se ela sente prazer com isso. Sabe o que é viciante? Às vezes assistir televisão o dia inteiro. Tudo pode ser viciante, mas o Estado fiscal do vício dos outros, que tem seus vários vícios, problemas aí, demoraram mais, nós falamos agora do Príncipe Andrew, desde 2017, nós temos vários arquivos que só foram divulgados agora e que permitiram a prisão de um sujeito tão nojento que levou a tantos problemas para tantas mulheres só agora. Esse é o Estado, que agora quer falar, Zuckerberg, você tem que ser mais transparente. E o Estado? E o Estado, que de fato não é privado, é um bem coletivo, não tem? Então, assim, eu acho chatíssimo. Eu acho que as pessoas são livres para serem viciadas. Elas são livres para serem viciadas no que elas quiserem e que elas colham as consequências disso. Porque quando a gente está olhando para isso, existe um gargalo que é: a rede social é viciante. Qual é o mau objetivo que a rede social traz? Porque o cigarro eu consigo ver o mau objetivo. E veja que a medida não foi proibir o cigarro, mas colocar ali advertência. Coloca a advertência aqui, pode causar dependência. Aumentar o imposto. Sabe. Aumentar o imposto. Tudo bem, mas assim, ficar nesse bate-papo de chamar o Adam Moss, que é o CEO do Instagram, né? E falar assim, é viciante. Não, eu criei um produto para as pessoas odiarem. É óbvio que todo produto quer causar uma sensação de bem-estar que tem a dopamina envolvida. Todo produto vai querer causar isso. Seja uma loja de vender roupa, seja um cassino legal nos Estados Unidos, em Los Angeles, ou seja uma rede social. Então eu acho que tem toda uma nuance disso que ignora alguns fatores primordiais. Quando tange as crianças, eu acho, eu já disse isso várias vezes, a responsabilidade pra mim de o menino tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Roblox, é dos pais. Esta é a responsabilidade. Inclusive, na última semana, eu respondi, agora sei por quê, uma pesquisa da Meta, que era sobre os controles da plataforma para menores de idade, informando e até contando algumas delas que eu até não conhecia, não tenho filhos, mas eles estão com um cuidado para isso. Isso precisa ser um cuidado, mas toda essa lógica de processar o Face... Eu acho que uma pessoa processar uma rede social porque ela ficou viciada,
eu não sei nem o que falar dessa pessoa. Eu acho que existe um problema central, que é também ver que as redes sociais, seja a Meta, a Alphabet ou outras empresas, as Big Techs, elas são empresas. Então elas têm interesses comerciais na utilização das suas plataformas. E no caso delas, a gente tem um outro grande problema, que é o fato de que elas controlam um volume de dados enorme que atinge toda a população e que, como a gente viu em alguns momentos, né, envolvendo até a pós-presidencial do Donald Trump do ano passado, estavam todos os CEOs lá presentes para poder mostrar sua aliança com o governo. E eu acho que nesse caso, né, também é fundamental entender que as redes sociais, elas têm que ser responsabilizadas enquanto empresas, porque, tendo elas interesses comerciais, qual que é o limite desse interesse comercial? Porque o Instagram, o Discord, o Facebook, várias dessas plataformas já tiveram inúmeros problemas relacionados à vinculação, por exemplo, de conteúdos sexualizantes de crianças e adolescentes. E que você não tem uma tratativa eficiente para poder derrubar aquele conteúdo, para poder restringir o acesso àquilo, porque, né, e aí concordando até com a Jess, traz uma exposição muito grande para as crianças. Eu acho que tem um outro elemento que talvez possa acrescentar ao debate, que é pensar por que as pessoas têm utilizado cada vez mais redes sociais como a sua principal ferramenta de divertimento. Justamente porque, e aí a gente pode avaliar o tamanho das estruturas públicas gerais para isso, existe uma desidratação, existe uma retirada de estruturas gerais de lazer, de cultura, de cinema, o encarecimento desses acessos, e que acaba fazendo com que a camada mais empobrecida da população tenha, muitas vezes como único divertimento, justamente a utilização das redes sociais. E vale só um comentário que eu vi essa semana, uma dica de uma psicopedagoga falando sobre os desenhos animados também, que hoje, quando você vai para as plataformas, para o YouTube, para os canais fechados, eles são também, né, desenhados para prender a atenção da criança, mas muito também nessa questão da geração muito rápida de dopamina. E ela estava contando que ela experimentou com algumas crianças bem novinhas, assim, com 6 meses, 1 ano, colocar desenhos da década de 90. E as crianças adoram os desenhos, mas ela tá fazendo uma pesquisa, ela foi notando a mudança de comportamento, como essas crianças, elas estão crescendo mais calmas, elas estão crescendo mais tranquilas. Então, para fazer voz aqui a Jess, a doutora e também ao Gustavo, no seguinte sentido, a responsabilidade também é dos pais. Se não se for assim, uma pessoa que vicia em cerveja vai processar a fabricante de cerveja. A que vicia em outra coisa. Então, eu acho assim, uma coisa é a regulação sobre pornografia infantil, sobre diversas coisas que precisam ser tratadas. Agora, esse excesso sobre, né, eu viciei, gente, a responsabilidade também é nossa. Mas olha a ironia. A ironia, há algum tempo nós debatemos aqui, essa é uma medida amplamente defendida por setores da esquerda, essa regulamentação, a queda do acesso ali das crianças em várias questões. Muitas delas, principalmente quando a gente está falando de material, criança não tem que ver material pornográfico. As redes, eu acho que elas deveriam até limitar o alcance disso, algumas hoje já estão fazendo isso. Mas a gente falou sobre o carnaval. Nós falamos sobre uma medida lá de BH, de Belo Horizonte, cidade maravilhosa, que tentava ali barrar em determinados, criar faixas etárias para os blocos dentro da lógica das crianças. Então, criança não poderia estar no bloco mais 18, mais 16 e por assim vai. E aí, de repente, aquilo era um ataque a toda uma lógica, o carnaval é uma festa cultural, nananã, tudo isso. Mas espera, quando esse argumento é utilizado para as redes sociais, aí é um ótimo argumento. Então, assim, se a criança não pode ver isso no privado da rede social, ela também não deveria poder viver isso numa festa com pessoas, às vezes que vão estar peladas, seminuas. Então, assim, tem toda uma dificuldade. Muito bem, assim disse Jess sobre carnaval. E eu queria falar também para você sobre carnaval. Tem que te lembrar para você, olha só. Nesse final de semana, você achou que o carnaval acabou? Não achou certo, achou errado, porque se você estiver em São Paulo nesse sábado, dia 21, ou seja, também conhecido como depois de amanhã, você pode curtir o nosso bloco Borbulhas de Amor, Jovem Pan. Anote aí, dia 21 de fevereiro, meio-dia, na Rua dos Pinheiros, aqui em São Paulo. Toda a turma da Pan te esperando por lá. Combinado? Encontro marcado.